Vamos chegando, queridos ouvintes da Rádio Comunidade 98.1. Iniciamos mais um programa Camada de Mistura, o programa que mistura meio ambiente, educação, ciência, tecnologia e empreendedorismo. Temos aqui conosco o Zé. Não vou falar muito dele, né? Tradicionalmente. Peço que meus entrevistados, eles que são os astros, né, do programa, que se apresentem e depois a gente, então, dá início a algumas perguntas, né, e conhecer um pouco mais da história de vida do Zé, né, da carreira dele, né, das ambições dele, do trabalho que ele executa aqui no município, ele que é bem ativo na nossa comunidade, certo? Então, Zé, seja bem-vindo ao programa Camada de Mistura, aqui na Rádio Comunidade 98.1. Obrigado pela tua presença, obrigado por aceitar estar aqui conosco hoje. Prazerzaço te receber aqui. Fica à vontade para falar um pouquinho para os nossos ouvintes, te apresentar. Então, meu cumprimento a todos, boa noite a todos os nossos ouvintes, também aqueles que depois irão nos acompanhar, né, pelo YouTube, né? Então, todo mundo me conhece como Zé, mas meu nome, todo mundo sabe, é José Roberto Prestes Madruga, mas eu digo para todo mundo como é que é teu nome? Zé, simplesmente Zé ou Zé Madruga, é assim que eu me chamo. Então, sou formado em Direito, sou advogado, formado em Direito pela Unicenec Osório, não sou de Tramandaí, mas adotei Tramandaí como se fosse minha, e me sinto, então, portanto, um tramandiense de coração, sou tramandiense de coração, mas sou pelotense de nascença, ou como dizia uma amiga minha lá em Porto Alegre, quando eu morei em Porto Alegre, pelotano, né? Mas sou pelotense, tramandaense de coração, né? Sou um ativista pelas causas sociais e me pergunto qual causa? Todas as causas sociais. Né? Quem é ativista pelas causas sociais não precisa ter uma única causa, né? Todas as causas sociais devem ser lutadas por todos. E eu assim me defino. Então, um ativista pelas causas sociais é a causa que eu tiver que abraçar, eu abraço, e se tiver que brigar, eu brigo, e não tenho medo, né, de entrar a nenhuma briga por causa social, seja pelo meio ambiente, seja pela defesa da pesca, seja pela defesa daquelas pessoas que não têm voz, enfim, os nossos pescadores, quem quer que seja, eu estou sempre pronto para brigar. E não fujo da luta, não. Eu gosto, na verdade, da luta. E ontem, para te teres ideia, eu recebi ontem assessoria de uma deputada federal, uma deputada estadual nossa, aqui do Estado do Rio Grande do Sul, minha companheira, e eles vieram e me dar um puxão de orelha. Tu não quer fugir das brigas, tu só quer brigar, tu só quer brigar, tu só quer brigar. Eu digo, vamos, o que seria da vida sem as brigas, né? Então a gente tem que brigar um pouco, né? Mas, evidentemente, a gente tem que saber quando tem que brigar e quando não tem que brigar. Era essa ontem puxão de orelha. Então, mas eu não fujo das brigas. Eu acho que as brigas todas merecem uma atenção. Eu nasci em Santa Maria. É Santa Mariense. Nasci no Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Maria. Estarei lá mês que vem. Vai estar lá mês que vem. E depois tu fala por quê, né, e tal. E aí, como tu falou, me identifico porque lá a gente tinha essa coisa, quero estudar na Universidade Federal, né? E aí a gente guarda isso para sempre, leva com a gente, né? E eu levei isso comigo. Toda cidade que tem uma universidade federal, né, que tem uma... vou falar Universidade Federal, mas tem uma universidade, ela é pujante, né? Ela pulsa muito forte. Pelotas é assim, Santa Maria é assim, né? Osório já foi assim, não é mais, mas já foi. Né? Então, são cidades que vibram, né? E é uma coisa, tem gente que pode achar que eu tô falando uma bobagem, mas o simples fato de tu pisar naquela cidade já tem um astral outro totalmente diferente. Porque são cidades vivas, elas não dormem. Né? E imagina, então, eu vivi isso durante toda boa parte da minha infância e uma parte da minha adolescência quando eu morei em Pelotas, né? Quando eu vim morar em Porto Alegre, em 2008, eu vivi também isso, porque tinha a URGS,
tinha a Universidade a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul também. Então a gente tinha isso, né, muito forte, né? E o litoral vive isso hoje, por causa da URGS que nós temos aqui. Imagina, quando eu vim morar aqui no litoral, eram pouquíssimos cursos da URGS. Que ano foi? Eu vim morar no litoral em 2013. Tá? Quando eu vim morar no litoral, eram pouquíssimos cursos que a URGS oferecia. O campus ainda estava se fortalecendo aqui. Né? Hoje a gente já tem um campus fortalecido, com alunos vindo de fora. A gente ainda tem muito para avançar, eu sempre digo isso. Por exemplo, nos falta aqui, por exemplo, a casa do estudante. Nós não temos uma casa de estudante. Aqui na Avenida da Igreja vai ser. Ainda não é. Mas pensas bem. Onde era a colônia de a antiga colônia de férias e hoje é o Parque de Inovação da URGS. Né? Mas pensa bem. Nós temos uma universidade federal instalada no litoral norte. Ou em qualquer outra cidade. Se você vê mesmo, várias cidades elas têm as suas universidades federais instaladas e já com as casas dos estudantes lá. E aí o litoral tem uma universidade que é uma das melhores do mundo, que é a URGS, mas não tem uma casa de estudante. Tá, mas como é que eu vou trazer esses estudantes para estudarem aqui? Não basta só ter universidade, porque a universidade só existe porque tem que ter estudante. Uma universidade sem estudante não é universidade, é só um prédio vazio, sem nenhuma função social. Então tem que ter estudante. Tá, mas esses estudantes vão vir para cada onde? Vão vir de outros lugares, evidentemente. Esses cursos são ofertados a nível nacional e vem gente de fora do Rio Grande do Sul para cá. Então tem que ter uma casa de estudante para que esses estudantes possam residir e estudar. Senão não há razões só por ter uma universidade para ter só gente daqui. Não, isso é impossível. Qualquer universidade que você vá no mundo vai ter pessoas de qualquer lugar do mundo. Que nem dizia um amigo meu que, lá de Bagé, se qualquer lugar que tu botar os pés vai ter alguém de Bagé. Então, qualquer lugar que tu vai numa universidade vai ter alguém de qualquer lugar do mundo nessas universidades. As pessoas têm vontade de estudar, têm vontade de crescer profissionalmente. Então, por isso que as universidades, eu defendo, né, que se há uma universidade federal, pelo menos tem que haver também uma casa do estudante para que eles possam ali residir, né, e poder estudar tranquilamente. A URGS ainda não tinha até pouco tempo, tá ainda se instalando a nova direção que assumiu agora a URGS, ela tem esse compromisso. Então, isso é importante. Desde jovem, tu tinha isso muito forte dentro de ti, de lutar, de buscar. Tinha, eu assinei várias fichas de ocorrência. Desde sempre? Ou tu foi amadurecendo e foi desenvolvendo? Não, eu já tinha várias fichas de ocorrência, eu assinei na direção. Imagina, você não pode responder nada, não sei o que, se você é contra alguma coisa, você não pode se insurgir. Não, calma, peraí. O debate sempre fez parte da minha vida, desde muito jovem. Eu brinco que assinei ficha de ocorrência. Claro que assinei, porque eu não me saciava fácil. Eu tinha que contestar, né? E a gente contesta e está no nosso sangue. Então eu sou um contestador. Não tem como ficar inerte a qualquer coisa ou aquilo que me digam. Quando não tem realmente saída, a gente tem que ficar quieto. Mas uma vez que há saída e você possa contestar, você conteste. Foi assim que foi. Eu, por exemplo, em Pelotas, eu fui líder estudantil nas minhas duas escolas, né, tanto na minha escola estadual, que eu comecei a estudar, tanto na escola particular que eu iniciei os estudos. Fui líder, depois vim morar em Porto Alegre. Também entrei para o movimento estudantil, também fui líder, só que aqui em Porto Alegre um pouquinho com mais força, primeiro porque era Porto Alegre, era a capital do estado, e segundo porque eu estava numa escola que era a única escola de ensino médio da região. Eu morava na Ilha da Pintada, no bairro Arquipélago. É um conjunto que tinham 3 ilhas de moradores: Ilha da Pintada, Ilha das Flores e Ilha Grande dos Marinheiros. E pegava uma parte ainda de Eldorado do Sul, porque não tinha escola noturna com ensino médio à noite. Então eu estudava ali. Então, por óbvio, ali a minha briga dentro do movimento estudantil começou muito mais forte. Imagina, um dia eu fui o único que, costumeiramente, as escolas estaduais, quando tem eleições para a direção, só há uma única chapa, porque é um acordo, né, entre os professores, né?
E eu fui o único que se pôs contra aquele acordo. E aí todos os meus colegas foram lá junto comigo. Você é contra, também sou. Mas por que eu sou contra? Não, eu sou contra por causa disso. Todos também achavam que era o momento de trocar, e aí ninguém quis votar. Ninguém quis votar na candidata. E aí a diretora, um dia, eu estou chegando na escola, ela vai lá e disse assim, não, eu quero saber o que está acontecendo. Eu digo, não, a senhora já sabe. Ela veio me cobrar. Ela vender todo mundo dentro da escola. Eu digo, não, a senhora já sabe. Ah, mas sabe que eu tenho um direito a ter contestado? Eu sei, só que o seu direito de me contestar, a senhora perdeu no dia do debate, quando a senhora não quis responder as minhas perguntas. Agora já passou. E ela ficou muito brava comigo. Mas ela se viu ali, né, naquele momento, perto de perder uma eleição que não é perdida, nunca é perdida, mas porque havia um grupo de pessoas contestando ela. E assim foi todo o meu ensino médio, ali naquela escola, lá em Porto Alegre, na Ilha da Pintada, a Escola Almirante Barroso. Depois, terminei meu ensino médio na Ilha da Pintada e vim morar em Porto Alegre. Aliás, vim morar em Tramandaí, mas antes de vir morar em Tramandaí, eu fui morar no interior do estado, fui morar em Rosário do Sul. Na campanha. Aí depois é que eu vim para Tramandaí. Mas morei na campanha lá e pensei que ia estudar na campanha. Digo, acho que eu tô aqui, eu gostei da campanha, eu gosto do interior. Vou para Urcamp, eu vou para Unipampa. Pensei, na época também a Unipampa estava recém se formando. Eu acho que eu vou para Urcamp ou para Unipampa. Acabei vindo para Tramandaí, recebi o convite para vir para Tramandaí, fiquei aqui em Tramandaí. E aqui que eu fiz o meu curso superior. Durante essa decisão que tu tem por optar pela carreira do direito, né? Tu chega a titubear por algum curso? Não, vou fazer uma ciência ambiental, a área da saúde também me interessa. Não, quando eu pensei primeiro em fazer música, né? Porque antes eu estudava música em Pelotas, e digo, eu acho que quem sabe eu vou para Pelotas, volto para Pelotas e vou para o Conservatório de Música da UFPEL. Eu pensava. Meu professor de música na época me dava muito apoio para eu ir para o Conservatório de Música. Eu toco violão e percussão. Eu incomodo, na verdade. E leio partitura, enfim. Porque eu fiz música durante 3 ou 4 anos em Pelotas. Então eu pensei em ir fazer música no conservatório. Aí depois eu digo, eu acho que eu vou fazer administração. Aí uma pessoa me disse, administração tu não faz, porque administração é aquele curso que só quem tem dúvida vai lá e faz administração. Eu digo, mas eu estou em dúvida realmente, né? Então, ou música ou outro curso. Aí eu acabei fazendo vestibular para administração, fiquei em 3º lugar, lá em Porto Alegre. Aí digo, tô aqui, vou fazer direito. Aí fui fazer direito na Facus, antes era Facus, né? Agora é Unicenec. Agora é Unicenec, mas participei também dessa mudança de Facus para Unicenec. Na época eu liderava o movimento estudantil no curso de Direito, era presidente do diretório acadêmico. De que ano a que ano tu estuda ali na Unicenec, na Facus? Eu entrei na Unicenec em 2014 e saí em 2018. Né? E estive coordenando o diretório acadêmico do curso de Direito por 3 anos. Fui a pessoa que mais tempo ficou à frente do diretório acadêmico de Direito, e depois que eu saí, acabou o diretório. Não teve mais diretório. Mas lá na Unicenec, junto com os colegas, nós fundamos o IPAD, que era o Instituto Profissionalizante dos Acadêmicos do Direito. Foi a primeira empresa júnior de direito do sul do Brasil. Não existe até hoje nenhuma empresa júnior que discuta direito no Rio Grande do Sul, no Paraná ou em Santa Catarina. Foi a única que foi criada, que foi o IPAD. Criamos o IPAD. Foi quando nós começamos a fazer também eventos jurídicos no litoral. Só havia o Congresso Jurídico de Torres na época, e depois começou a ter o Congresso Jurídico de Osório. E o Congresso Jurídico de Osório depois foi o maior congresso de direito do Litoral Norte. Nós tínhamos 3 congressos jurídicos no Litoral Norte no ano, né, que era o Congresso Jurídico de Osório, e depois tinha um outro congresso, e depois nós fizemos também, em parceria com o Instituto de Direito Eleitoral, Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral, o primeiro seminário de direito eleitoral também do Litoral Norte, que hoje também não teve nenhum depois disso. Mas nós trabalhei muito em eventos jurídicos também aqui no litoral. Depois desses eventos também não se fez nenhum evento mais. Isso termina aqui quando que
Começa a se terminar. Isso 2020, ali na pandemia. Isso termina antes um pouco da pandemia, porque quando eu termino a faculdade e saio da faculdade, eu fico ainda à frente mais um pouco dentro do IPAD, aí depois há só mais um congresso, né, que foi o primeiro congresso de direito penal de Osório, e aí depois não existe mais nenhum tipo de congresso. Tu falou que teu amigo te falava que em todo lugar do mundo vai ter alguém de Bagé. Tem aqui o Arthur Miquelon, lá de Bento Gonçalves, né, tá mandando um beijo, um oi aí. Abraço, Arthur. Um abraço, Arthur. Vou dizer que lá tinha, na escola, no Colégio Scalabriniano, Nossa Senhora Medianeira, tinha a irmã Emiliane, que era de Bagé. Então tá aí para comprovar. Um amigo meu, quem dizia isso para mim era o Ricardo Porto, que era de Bagé, né, e foi um professor na faculdade, depois se tornou um amigo, mas ele sempre dizia assim, olha, sempre que vai encontrar no mundo alguém de Bagé. Aí ele dizia, então eu quero ver, então vamos ver. E realmente sempre se encontra alguém de Bagé em todo lugar do mundo. Um beijo especial para Tássia, que mandou mensagem no chat aqui, para Isabel e para Eduardo, lá de Santa Maria. Um abraço então para a turma de Santa Maria. Turma de Santa Maria, vou estar no Camobi mês que vem, 5, 6, 7 e 8, vou estar no Camobi. Que tem um evento lá, tu só vai passear? Não, nós temos um evento, né, um evento de uma corrente que eu frequento dentro da política. Nós vamos ficar 4 dias lá discutindo o socialismo, discutindo várias coisas que a gente precisa, principalmente para o Rio Grande do Sul, né? É uma pré-campanha já para 2026. Né? Aproveitar que você está falando de campanha, tu concorreu nas últimas eleições aqui a vereador, né? Concorri nas últimas eleições a vereador aqui em Tramandaí. Foi também um momento muito interessante para mim, porque... Foi a primeira vez? Foi a primeira vez que concorri. Aí, ontem, eu achava que ia ser a primeira e última, e aí eu já tive certeza, antes de ontem, aliás, aí já tive certeza que não foi, porque já me querem de novo concorrendo, mas agora com outro trabalho muito... Antes da eleição, porque a gente pensa uma eleição, eu sempre digo que a gente pensa uma eleição depois que acaba a última, né? E eu ainda não estava pensando na próxima, então eu acabei sem pensar na próxima, mas agora, ontem já me fizeram pensar na próxima, mas concorrer, colocar o nome à disposição, numa cidade como Tramandaí, né, onde figuras nacionalmente da política passaram por aqui, é muito importante, né? E eu coloquei meu nome à disposição, com projetos que para mim eram interessantes, que Tramandaí precisa, né? Mas o nosso nome não foi aceito, isso faz parte da democracia, né? E nem por isso eu tentei derrubar a Câmara de Vereadores, eu tentei invadir o prédio do Fórum. Nós não tentamos, a gente simplesmente perdemos a eleição e nós respeitamos a vontade da democracia. Mas olha que interessante, né? As pessoas criticam muito a nossa democracia em si, né? O nosso modo de eleger uma pessoa ou outra, né? Muito se fala sobre eleição e se fala que não acreditam nas urnas, mas todo mundo que fala que não acredita nas urnas depende delas para ser eleito. Todo mundo fala que não acredita nas urnas, são eleitos por essas mesmas urnas que são por eles desacreditadas, ou seja, colocando em xeque a sua própria eleição. O Brasil, ele vive um momento hoje muito importante, e eu vejo muitas pessoas fazendo críticas ao atual momento, mas alguns dias atrás eu falava com o Paulo Pizinato, que é nosso espectador aqui, que está aqui conosco hoje, estúdio da Rádio Comunidade, num café com ele, eu dizia assim para ele, olha que interessante, ninguém está vendo o quão fortalecida a democracia está saindo dessa última eleição de 2026, de 2022. Mas por quê? Eu digo por quê. Em vários momentos, e para mim que estudei Direito e estudo História, posso falar sobre isso, em vários momentos a democracia desse país ela foi colocada em questionamento. Tanto que nós tivemos 5 constituições. Ou seja, 5 rupturas democráticas houveram no Brasil.
Desde quando nós éramos império até nós sermos uma democracia, e ainda muito jovem, porque a nossa Constituição tem 34 anos, 37 anos. Mas houveram 5 rupturas. Ou seja, todo momento que se tentou dar um golpe no Brasil, se conseguiu. E a única vez que esse golpe deu errado foi agora. Então nós saímos muito fortalecidos de todas essas cinco rupturas que tiveram. E as instituições todas, tanto o Poder Judiciário, Legislativo e Executivo, demonstraram sua força e quanto estão fortes. Então isso é muito importante, falar sobre eleições e falar sobre voto, sobre colocar o nome à disposição e sobre saber perder, porque a eleição não é sobre saber ganhar, é sobre saber perder e respeitar. A democracia é sobre isso. Mais pessoas perdem do que ganham, porque as vagas são muito menores, o número de vagas, do que o número de pessoas que concorrem. Democracia é sobre tu saber perder, lamber as feridas, se recuperar e seguir concorrendo. Até que o teu projeto seja aceito pela maioria. Isso é democracia. E, lamentavelmente, aqui no Brasil ainda a gente tem pessoas que não aprenderam que esse é o espírito democrático. E outra, o espírito democrático diz sobre tu perder a eleição e seguir brigando. O fato de tu ser oposição não quer dizer que tem que ser contra projetos que são importantes para a tua cidade. Oposição não é isso. Oposição é tu saber discutir, debater e provar que aquilo que está sendo proposto ali não é um projeto legal. Não é um projeto que vai trazer benefício ou agradar a cidade. Né? Muitos projetos que podem estar vestidos por ser os salvadores da pátria podem endividar a cidade, colocar a cidade, ou o país, ou o estado em uma falência total. E Tramandaí já viveu esses tempos, deixar bem claro. Né? Então, democracia é sobre isso, saber discutir, colocar o nome à disposição, mas, sobretudo, saber respeitar a vontade da maioria. As pessoas têm que aprender isso. Né? Falta um pouquinho, né, desse espírito democrático nas pessoas. Não só em Tramandaí, mas eu acho que em vários lugares do Brasil. Então, José Roberto, dentre essas lutas que tu tem, né, a ambiental é o teu carro-chefe ou tem alguma que te... Eu acho que hoje em dia a luta ambiental, ela lidera todas as outras lutas, né? Porque meio ambiente diz sobre tudo. As pessoas não falam, meio ambiente não é só a floresta amazônia, a preservação dos rios e dos nossos mares, não, meio ambiente diz sobre tudo. Então eu acho que a luta do meio ambiente, ela tem que ser o nosso carro-chefe. Nós estamos vivendo um momento muito importante. A principal conferência internacional sobre meio ambiente e clima vai ser no Brasil, na Amazônia. Então, a COP30. E o presidente da República está conclamando, para não dizer convocando, várias nações a estarem junto conosco discutindo o meio ambiente e clima. Porque discutir meio ambiente e clima é discutir o que vai ser da gente daqui para frente. Eu cresci ouvindo falar sobre que a camada de ozônio estava se deteriorando, estava abrindo espaço na camada de ozônio. Eu cresci ouvindo falar isso. Hoje eu já nem ouço mais que a camada de ozônio está se deteriorando. Hoje eu já ouço que há um buraco muito grande na camada de ozônio, não tem como ser recuperado. Nós estamos vivendo um momento de evolução ambiental, as pessoas não falam sobre isso. E por isso que a gente já não tem mais um inverno como tinha antes, mais um verão como tinha antes, porque hoje as estações, nós vemos um momento de clima muito louco, é uma loucura climática que a gente está vivendo hoje. E as pessoas não estão dando conta por isso. Então, quando a gente fala em meio ambiente, a gente tem que falar sobre uma camada de assuntos que tratam sobre isso. Então, não é só o lixo na rua, não, é muito mais do que isso. Meio ambiente é muito mais do que isso. É sobre a preservação dos nossos rios, das nossas águas, dos nossos mares. Olha só que interessante. Nós estamos aqui numa península, né? Mar de um lado, lagoa do outro. E nós estamos na maior região lagunar do mundo. No mundo não vai ter uma região com uma quantidade de lagoas como existe aqui na nossa volta do litoral norte. Pelas nossas lagoas, nós conseguimos chegar em qualquer lugar no Rio Grande do Sul.
As nossas lagoas, elas são responsáveis por matar a sede de todo o morador do litoral. Abastecimento público. O abastecimento público. Ah? E aí agora nós estamos convivendo com um projeto que pretende largar esgoto nas nossas lagoas. Ah, é tratado. Tratado ou não é esgoto. Ah, mas ele tem 95% de eficácia de tratamento. Ótimo. Eu me preocupo com aqueles 5%, então. O que aqueles 5% correspondem para nós? Eles vão fazer mal ou não à nossa população? A gente discute saneamento básico num país onde nem o saneamento básico sequer se conseguiu chegar em comunidades que precisam de saneamento básico. Saneamento básico é meio ambiente e a saúde pública. As pessoas não falam sobre isso. A importância do saneamento básico. Ah, mas aí então tu não quer que largue esgoto na lagoa, mas aí tu quer que haja saneamento básico. Óbvio. Está na Constituição, não fui eu que falei, não estou inventando aqui, saneamento básico é um direito de todo mundo. E o meio ambiente equilibrado também é um direito de todo mundo. E não só meu, que estou aqui hoje, mas do meu filho que vai chegar amanhã, do meu neto que vai chegar daqui a um tempo. Eu quero deixar para eles um lugar bom para se viver. E não quero deixar para eles um lugar que não tenha condições nenhuma, né, de se viver. Eu acho que ninguém quer isso para ninguém. Mas para isso, então, é necessário que nós discutamos meio ambiente. E, acima de tudo, que nós todos levemos essa discussão a sério. É impossível não discutir meio ambiente no mundo de hoje. E outra, as pessoas pensam que não dá para falar sobre desenvolvimento e sobre meio ambiente juntos. E dá sim. Dá muito bem para nós desenvolvermos respeitando o meio ambiente. Tem sim como isso ser feito. É só pensar um pouco mais e deixar de lado um pouquinho, né, a ganância pelos recursos e pelo dinheiro, ou pelos recursos, enfim, e acabar pensando em todo mundo. Né? Porque, pelo amor de Deus, né? Largar esgoto em mananciais que nem os nossos e dizer que estão largando esgoto tratado. Eu desafio qualquer um da Corsã Egeia, eu gosto de dar nome aos bois, desculpa, tá? A tomar um copo da água desse esgoto, dessa água tratada que eles dizem que vão largar na nossa bacia. Se eles tomarem, aí pode ser que eu pense em também tomar. Zé, a gente hoje durante o dia, né, previamente ali quando se definiu, né, que tu estaria aqui conosco hoje, né, conversando com algumas pessoas, né, especialistas, assim, principalmente da área da pesca, né, também com o seu Paulo Pizinaro, que está conosco aqui no estúdio da Rádio Comunidade, está aqui a tua noiva também, Larissa, né, conversando com algumas pessoas, né, nos mandaram algumas perguntas, tá? Bem tranquila, mas depois do intervalo, tá? Pronto pra agora. A gente vai fazer um breve intervalo então, e daqui a pouquinho aí, 3 minutos, a gente está de volta com o Zé Madruga aqui no estúdio da Rádio Comunidade, mais um programa Camada de Mistura. Vamos voltando. Graças aos nossos anunciantes, né? A gente pode estar aqui na rádio, podendo fazer o programa Camada de Mistura. Então, ponto íntimo, a Avenida Emancipação número 500. Reparei que quando o Zé chegou aqui, ele tava com uma bolsinha da Ponto Íntimo, né? Tá ali no cantinho ali, ó. Ah, é da Larissa. Né? Ela teve lá hoje, então? Não, esses dias. Aí eu guardei a sacolinha e usei pra outra coisa. Sim, ela guarda a sacolinha e sai fazendo propaganda. Não, é. Ah, eu vi. Olha só. Então, o pessoal da Ponto Íntimo tá nos escutando aí, Larissa. Zé? Nota 1000. Estão na audiência aí, ó. Nota 1000, pessoal. Vamos falar com eles para fazer um vale presente aí, né? Pô, vocês, sem querendo, chegaram aí fazendo um merchan desses, né? Uma propaganda dessas, né? Com a sacola da Ponto Íntimo, né? Então, Ponto Íntimo lá, agora o inverno vai chegando ao fim, né? Já tem promoção acontecendo. Hoje eu passei lá, tinha um pijama infantil de fleece,
É isso, Larissa? Fleece? Aquele mais peludinho assim, né? Tem os softs também, a partir de 69, tá? A Ponto Íntimo está contratando, certo? Então as meninas aí podem largar o currículo lá, tá contratando, vendedoras, tá? Ponto Íntimo, então, a beleza de ser você. Nosso parceiro aqui também, Centro das Fábricas, no coração de Tramandaí. Lá no Centro das Fábricas tu encontra a Ponto Íntimo, tu encontra lá couro, certo? Touca de couro, jaqueta de couro, que mais? Bolsa de couro, carteira de couro, tem lá. Cinto de couro. Cinto de couro. Tem edredons. De couro? Não, de couro não. Edredons daí não, né? Tem o cobredom, aquele peludinho que todo mundo gosta, sabe, mais levinho, de usar só por cima, assim, ó, tá no sofazinho ali assistindo um Netflix, assim, vai ali, né? Tem a Arrasa, joias e semi-joias, então, Larissa... Ela também é cliente. Também é cliente da Arrasa lá no Centro das Fábricas? Sim. E ele já comprou tua aliança lá? Não. Não ainda? Então aí, Zé. Centro das Fábricas, lá na Arrasa, tu vai encontrar a aliança. Eu também tô devendo pra Natália, né? A gente também é noivo, então... Meu amor tá aí na audiência, obrigado. Também tem que passar lá na Arrasa e garantir As tuas alianças. A aliança douradinha lá pra ela. Seu Paulo também, seu Paulo tá aqui, Paulo Pisinato aqui no estúdio, também balançou o dedo aqui, vai ter que passar lá na Arrasa, no Centro das Fábricas. Agora em dezembro completo 50. 50 anos de casado, homem. Olha só, hein, que barato. Isso é legal. Parabéns pra mulher, né? Tem um cara como eu, deve ser verdade. Então, programa Camada de Mistura é o programa que mistura meio ambiente, educação, ciência, tecnologia e empreendedorismo. Hoje a gente está recebendo aqui o Zé, ou Zé Madruga, ou José Roberto, como ele preferir, né? A gente conversou até agora um pouco, conhecendo um pouco da história dele, né? E agora a gente vai focar um pouquinho na pesca, certo, Zé? Pode ser para ti? Pode, maravilhoso. O Zé é presidente do Sindicato dos Pescadores de Tramandaí, isso? Exatamente. Presidente do Sindicato dos Pescadores de Tramandaí, mas também auxiliando os demais sindicatos do Litoral Norte. Sindicatos Pescadores de Maquiné, Sindicatos Pescadores de Capão da Canoa e também Sindicatos Pescadores de Lajeado. Olha só. E Jaguarão. E Jaguarão também. Então não é só Tramandaí, é região. Não é. Vocês dão assessoria, tipo isso? Também, porque a gente também coordena a Federação dos Sindicatos de Pesca do Estado do Rio Grande do Sul, que é um conjunto de 5 sindicatos, né? Que são todos esses que eu mencionei aqui, que fazem parte da federação. Tá. Me fizeram uma pergunta aqui, tu deve conhecer essa fera. Ele é mestre e tá fazendo doutorado na URGS, Maurício Lang. Quem é o Maurício Lang? Te fez uma pergunta. Pergunta sobre os bagres. Vai ter safra ou não esse ano? Amanhã nós vamos saber. Amanhã nós temos audiência da safra do bagre, a partir das 14 horas na Justiça Federal de Porto Alegre. Isso é uma proclamação muito importante que o Maurício está fazendo. Por quê? Essa audiência do bagre vai definir a nossa próxima safra. Tá? Mas para além disso, ainda existem muitos pontos que devem e precisam ser orientados pela Justiça Federal com relação à pesca do bagre. Né? Primeiro porque há pescadores que querem pescar o bagre. Tá? E não podem pescar o bagre porque o bagre no estado do Rio Grande do Sul ele é monitorado e somente Tramandaí, os pescadores de Tramandaí e Imbé pescam bagre. Um grupo de, até, se não falha engano, 104 pescadores estão inscritos na pesca do bagre, na pesca monitorada do bagre. Né? Mas o bagre é uma espécie de pescado que representa muito economicamente na renda dos nossos pescadores, não só do litoral, mas do Rio Grande do Sul como um todo, onde é que pode se pescar o bagre. Eu digo isso na região sul, um pouquinho da região metropolitana e aqui no nosso litoral norte. Há pesquisas que dizem que o bagre pode representar cerca de 80% dessa renda da comercialização do pescado. E o Maurício pode me corrigir aqui se eu estiver errado, né? O que eu tenho medo com relação à questão da pesca do bagre. Nós já estamos há muito tempo sem pescar o bagre no estado do Rio Grande do Sul.
Eu digo no estado do Rio Grande do Sul porque lá Passo de Torres, Santa Catarina pode pescar o bagre. Porque o bagre tem o nome científico. Tá? Mas lá em Santa Catarina o bagre, o nome do bagre é rosado. Não é bagre, lá é rosado. É o mesmo peixe, só que aqui tem um nome e lá tem outro. Aí, como o peixe que está proibido de pescar é o bagre, e não o rosado, lá eles pescam o bagre. Opa, quer dizer, o rosado. É uma... A legislação é nacional, no caso? A que determina o bloqueio da pesca, sim. É. Aí há uma ação civil pública que pede que o Estado do Rio Grande do Sul, né, parasse com a pesca do bagre. Há uma ação, tem várias ações, são mais de uma ação, na verdade, porque isso aí virou uma miscelânea. Né? Então imagina tu ter um peixe em abundância nos mananciais do estado, nas nossas lagoas, nos nossos rios, e aquela espécie de peixe não poder ser pescada. O que me dá o que eu tenho medo, e aí sim eu digo que o Maurício pode me corrigir se eu estiver errado, é que quando uma espécie ela tem a sua captura proibida, outras espécies tendem a entrar em extinção, por causa que se eu não posso pescar essa, eu vou ter que pegar mais daquela. E aí se eu vou ter que pegar mais daquela, evidentemente, a captura aquela espécie pode também entrar em extinção. Então, é isso que eu tenho medo, que se hoje a gente tem uma pesca do bagre que não é permitida, daqui a um tempo nós teremos pesca de outras espécies que também deixarão de ser permitidas por causa que elas estão sendo capturadas em maior quantidade do que se precisa, porque eu não posso pescar aquela outra espécie de peixe ali que está sendo proibido. Então é isso que me preocupa. Mas amanhã há uma audiência na Justiça Federal em Porto Alegre, até fiquei surpreso, porque é numa sexta-feira e não é comum ter audiências segundas ou sextas, mas ela já vai ser sexta-feira, já num horário bastante interessante, às 2 horas, porque eu acho que vários pontos ali serão dirimidos, e por isso que se entendeu que essa audiência deveria ser sexta-feira. Eu estou bem esperançoso para essa audiência. Eu acho que o monitoramento do bagre, esse projeto de monitoramento do bagre mostrou que há bagre em abundância, pelo menos no nosso estuário, aqui do Rio Tramandaí. Eu acho que essa pesca do bagre, eu acho não, tenho certeza, porque eu já disse que eu tenho 32 anos, faço faculdade de História, fiz faculdade de Direito, eu não tenho mais, eu não posso achar nada mais, eu tenho que ter certeza de algumas coisas que eu falo. Então eu tenho certeza que se o bagre, se esse estudo do bagre for levado para todo o Rio Grande do Sul, nós vamos ter a pesca do bagre liberada. E vamos provar que o bagre não é uma espécie que está em extinção. Esse estudo que foi realizado localmente aqui foi pelo Seclimar? O Seclimar é quem estava realizando os estudos, né? O Seclimar é que coleta esses dados, né? Evidentemente com a ajuda das prefeituras, enfim, mas é o Seclimar que coleta esses dados. E tá de parabéns. Essa é a verdade, né? Porque se não fosse o Seclimar, nenhum pescador de Tramandaí ou Embé estaria pescando bagre hoje. Nenhum dos 104 que estão inscritos poderiam pescar. Só há pesca do bagre em Tramandaí e Embé porque há a universidade trabalhando. Daí, então, aqui, mais uma vez, a importância da universidade, esses tipos de estudo, que tem uma fundamental importância. Qual é que é? Proporcionar que pessoas possam não ter a sua renda afetada por uma legislação que veio de cima para baixo sem se discutir aqui nas bases, onde é o que deveria ou não acontecer. Então a tomada de decisão para esses 104 pescadores é baseada em evidência científica. Baseada em evidência científica, exatamente. Muito legal. Tu acompanha de perto essas questões? Tu vai estar amanhã lá presente, online, de alguma forma? Amanhã eu vou estar lá presente. Estarei na audiência do bagre, ouvindo os questionamentos, questionando também naquilo que for necessário, mas acima de tudo a gente quer vir de Porto Alegre, da Justiça Federal, com respostas, não só para o litoral, mas para todo o Rio Grande do Sul. Porque o estado do Rio Grande do Sul, quem pesca o bagre, precisa dessas respostas. Então, amanhã, os ouvidos e os olhos de quem pesca o bagre, quem depende dessa pesca, estarão voltados para a Justiça Federal.
Tem possibilidade de acompanhar online, de alguma maneira, a audiência? Não. Somente Não, presencial. Somente presencial. Pelo menos não foi gerado nenhum link, nós não recebemos. Né? A gente vai receber aqui na semana que vem, dia 21 de agosto, o professor Fábio Lameiro. O professor Fábio, que também trabalha nos projetos do monitoramento pesqueiro. Né? Então, que tenho também o nosso agradecimento enquanto entidade, né, por toda a parceria que nós temos com o Seclimar. É importante também dizer, o Seclimar é um parceiro. A universidade é uma parceira da pesca. Né? Tanto na questão do monitoramento do bagre, no projeto dos botos da Barra, né, que é um projeto muito importante, né, ou em outros projetos que existem, que possuem, que a URGS, Seclimar, juntamente com os pescadores, tem. Há poucos dias atrás eu estava numa reunião no Seclimar, que estava discutindo a pesca cooperada, né, ou seja, a pesca que ocorre entre o boto e o pescador, né, para tornar essa pesca patrimônio cultural. Então, é muito importante. Entrou o comercial. Entrou sozinho. Entrou comercial. Quanto tempo? Não, 30 segundinhos. Tá. Zé, semana que vem a gente vai receber ele, a gente espera em breve também estar recebendo o professor Ignácio Moreno. Ignácio Benites Moreno, isso, né? Olá, Ignácio. Seu Paulo, tu conhece ele, seu Paulo? Professor Ignácio? Esperamos em breve também estar recebendo ele aqui. Ignácio também, que é um baita parceiro, um baita parceirão. Né? E como parceiro, toda a universidade é parceira. Ficar citando alguns nomes é muito complicado, é difícil citar nomes, né? Porque aí a gente acaba até sendo injusto com outras pessoas. Então, a universidade é parceira nesses projetos, e é muito importante, né, essas parcerias. Sem essas parcerias, a gente não chegaria em lugar nenhum. Tenho certeza disso. A pesca do boto, que é um patrimônio sociocultural do nosso município, né? A pesca com boto é algo... Pesca cooperativa. É algo fantástico, né? Primeiro porque ocorre somente em 3 lugares no mundo. Então, nós temos que dizer que nós somos privilegiados por essa pesca acontecer aqui. Então, nós somos muito privilegiados. E esse fato dela ocorrer somente em 3 lugares do mundo faz com que nós tenhamos o compromisso da proteção desse ativo, que é um ativo cultural para nós, isso, inclusive. É um ativo cultural, um ativo turístico, né? Um ativo histórico que tem na nossa região. Então, você tem em Tramandaí, Laguna e depois em outro país, que se não falo engano, na Austrália, não me lembro. Então, a gente tem que preservar, mais do que preservar, a gente tem que proteger isso. E com esse projeto que visa, né, tornar essa pesca cooperada patrimônio imaterial, né, pelo IFAM, faz com que essa pesca seja protegida. Porque essa proteção discute? Nenhum empreendimento, né, que tire e acabe com a pesca cooperada. Né? A gente tem a questão da ponte. Tem a questão da ponte, nós estamos falando de um animal que é muito sensível. O boto é um animal sensível. Né? Então, isso já dito pela universidade, já comprovado por vários estudos. Então, a maneira como você pisa na água, joga a tarrafa, enfim, a maneira como você age com aquele animal, faz com que esse animal vá embora e não volte mais. Né? E nessa última reunião que nós estávamos discutindo a questão que estava sendo apresentada, né, na verdade, essa questão desse projeto que visa tornar a pesca cooperada patrimônio cultural, aliás, imaterial, foram apresentados vários dados, inclusive dados importantes, mostrando o seguinte: olha, os botos que pescam os nossos pescadores aqui em Tramandaí, e já há registros que eles já estavam deles em Santa Vitória do Palmar, não sei aonde. Olha, imagina a importância da universidade nesse instituto. E o mapeamento desses animais. Não só mapeamento, mas inclusive registro de nascimento de novos botos aqui. O animal que também está em extinção.
A gente tem que discutir isso. Né? Ameaçado. Está ameaçado. De vulnerabilidade. Então, assim, então a gente tem que proteger. E proteger o boto é também proteger a pesca. Né? É uma parte da nossa história. Sim. A gente tem aqui não só a pesca do boto, da tainha, né, pelo pescador, enfim, mas a gente tem também o camarão aqui na nossa lagoa. Camarão. O camarão, que é uma cultura nossa, né? A pesca do camarão, ela é importante que as pessoas saibam, né? Muitos reclamam porque a pesca do camarão, ela só tem data para acabar e não tem data para começar. Tá falando do defeso. Do camarão. Isso. É o defeso. Camarão, ele tem o período de defesa do camarão, exatamente. Tá? Então a pesca do camarão, ela tem um período. Tá? Ela acaba em junho, ela encerra em junho, se não falha engano, né? E ela tem uma data para começar. Ela não tem data para começar. Aliás, ela para começar, ela é feito estudos. Né? E hora começa em dezembro, hora começa em janeiro, né? E hora, enfim. E isso causa um rebuliço total nos nossos pescadores. Confusão. Uma confusão. Por quê? Porque o camarão representa para esses nossos pescadores, mais uma vez eu digo, na falta de outras espécies que podem ser pescadas, ou e não podem ser pescadas, e representam economicamente também muito para eles, como por exemplo o bagre, né? Mas o camarão representa para esses pescadores um crescimento muito grande na renda deles. Primeiro que todo mundo sabe quanto é que custa o quilo do camarão. Né? Então não é barato. Né? E a captura desse crustáceo para o pescador é de fundamental importância. Então, quanto antes começar a pesca para ele, melhor. Mas essa pesca só pode começar através de um estudo, que vai lá, é colhido um grupo de camarões, enfim, aí é medido o tamanho, para ver se já chegou no tamanho para ser capturado, enfim. Sustentabilidade da pesca, né, para que dê tempo do organismo se reproduzir e perpetuar a espécie. Exatamente isso. Então é somente através desse estudo que é liberado o camarão. Aí esse estudo é encaminhado para o Ministério da Pesca, e aí há uma portaria conjunta do Ministério da Pesca e do Ministério do Meio Ambiente, liberando a pesca do camarão. Tá? Nós tivemos um problema esse ano nessa safra, por causa que essa portaria, segundo alguns pescadores, demorou a sair. Né? Mas, enfim, nós inclusive fomos buscar outras portarias para ver se realmente havia demorado ou não. Então houve momentos que as pescas do camarão já começou em fevereiro. Houve momentos que ela começou em dezembro, realmente. Ela nunca começou em julho. Ela nunca começou em julho. Menos mal, né? Porque se termina em junho, daí vai começar em julho. Mas veja bem, esse momento que a pesca começa, já é também um forte indício de que a gente tem que cuidar para a questão do clima. Porque o desenvolvimento do crustáceo tem a ver com o clima. Com a descarga do rio, com... Exatamente isso. Então a gente tem que cuidar exatamente isso. Que às vezes é o que muitos pescadores não entendem. Às vezes a gente tem uma briga, principalmente com os pescadores mais velhos. Tá? E eu respeito muito todo esse conhecimento que eles têm. Esse conhecimento empírico do pescador é rico, é muito rico. Mas o conhecimento empírico aliado ao conhecimento científico é grandioso. Tá? Um não pode viver sem o outro, é importante que isso se diga. E os nossos pescadores mais velhos têm maneira de dizer assim, eu me criei aqui, sempre deu peixe, sempre deu camarão, como é que agora não vai dar? Sim. São outros tempos. E é isso que a gente tem que mostrar para o pescador, para os nossos pescadores que vivem da pesca, né? São outros tempos. É outro período. E o atual período pede que nós tenhamos cautela em tudo que vai ser feito. E o Ministério do Meio Ambiente e Clima e o Ministério da Pesca vai ter essa cautela. Porque se você liberar a pesca antes, nós não vamos ter espécies depois, nós não vamos ter cardume depois para ser pescados. Essa é a verdade. Não, pensar que a gente está falando de um recurso que é inacabado é mentira. Não, muito pelo contrário, é um recurso que ele não é infinito, ele é finito. Se fosse infinito, nós não teríamos agora com bagre proibido de ser pescado, com dourado com proibição de ser pescado, com surubi com proibição de pesca. Várias espécies estão na lista vermelha. Por quê? Porque se pensou que era uma espécie que dava em abundância. Não é bem assim. O esforço pesqueiro é quem vai determinar isso. E a gente fala muito sobre esforço pesqueiro. Todo mundo pensa que nossas lagoas são enormes. Não.
Não. São rasas. São rasas e a gente tem que cuidar muito isso. E é sobre isso que quando a gente fala sobre licenciamento ambiental, sobre todo esse cuidado que tem que ter nas lagoas. É sobre isso. É justamente pela proteção desse recurso que nós temos aqui, que não é um recurso infinito, é um recurso finito e deve ser protegido, porque senão a pesca vai acabar. Eu digo para o meu pescador, sempre, a pesca como nós conhecemos, ela está fadada a acabar. Ou a gente reorganiza esse sistema pesqueiro, ou a gente deixa ele virar uma bagunça. Só que, na segunda hipótese, né, é saber que não vai haver mais o pescador artesanal. Existe uma variabilidade anual também com relação ao camarão, por exemplo, né? Em anos de El Niño, a descarga, a precipitação aumenta no sul do Brasil, né? Colocando mais água salgada para dentro das nossas lagoas. Consequentemente, vaza mais água do rio, o camarão não consegue entrar, né? Então, tudo isso tem que envolver estudos técnicos, científicos, para que determine, de fato, o início do período de pesca, né? E do defeso para a espécie, para preservá-la. Vai explicar isso. Difícil, né? É difícil explicar, numa linguagem que se possa entender, né? Então é realmente muito complicado, né? É muito complicado mesmo. E aqui uma coisa é importante, tá? Não adianta fazer protesto, trancar ponte, fazer. Sabe por que não adianta? Porque se não há condições da pesca ser liberada, ela não vai ser liberada. Ela só vai ser liberada justamente aliada a esse conhecimento científico. Senão, não vai ser liberada. A gente tem que ter isso em mente, né? O professor Fábio tem o projeto Berimbau, semana que vem espero que tu esteja na nossa audiência e ele vai falar um pouco também da questão do camarão, tá? Ótimo, perfeito. Tu como presidente do sindicato, né, dos pescadores e como advogado, eu queria te fazer a pergunta com relação, como que tu vê a política municipal em relação aos pescadores? Qual? Essas políticas Sim, qual políticas? Agora não existe. Olha, quando tem um período de defeso, ele tem uma ajuda? Como que funciona isso? Não existe nada. Políticas municipais, vamos lá. Com relação aos pescadores. Vamos assim, ó, primeiro... Vamos falar de Tramandaí. Vamos falar de Tramandaí. Eu tenho um respeito muito... A gente tem a Secretaria de Pesca. Nós temos uma Secretaria de Pesca, mas eu tenho um respeito muito grande pelo nosso secretário de Pesca, Marco Menal, né? Que é uma pessoa aberta ao diálogo, sempre nos chama para conversar, e isso é muito importante, tá? E essa porta aberta que nós temos na Secretaria é muito importante. Essencial. Exatamente. Mas para falar de projetos de política social, é preciso falar de recursos. Tá? Não há como se ter projeto numa secretaria que não tem recursos, ou dotação orçamentária para todos. Isso é um fato. Tá? E se eu tiver mentindo, serve para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Se eu estiver mentindo, pode me chegar aqui. Exatamente. Pode chegar para várias secretarias aqui de Tramandaí. E se eu estiver mentindo, que me desmintam. E pode, o microfone da rádio eu acho que está aberto e o programa é ao vivo. Pode me ligar aqui e me desmentir se eu estiver mentindo. Eu e o seu Paulo tivemos no PPA, né, o Plano Plurianual, na audiência pública, e de fato lá se viu as projeções são só para custeio da manutenção da secretaria. Então não tem por que ter secretaria. Desculpa. Tem secretaria que na audiência não tinha recurso para pagar o advogado. As secretarias hoje... Secretaria da Mulher, né? Porque foi uma secretaria criada com cunho político. Vamos ser muito sinceros aqui. A Zona Sul também. Aí vão dizer assim, tu tá falando... Aí vão dizer assim, tu tá falando da Secretaria das Mulheres? Uhum. Sim, tô falando. Mas tu defende minoria? Sim, defendo. Uma coisa é você defender as minorias. E eu defendo a Secretaria de Política para as Mulheres que nós temos aqui. É uma secretaria muito importante. Ela não deixa de ser importante. Claro que essa importância só vai ser mostrada a partir do princípio que chegar lá e dizer assim, olha, você tem uma secretaria, tá aqui o orçamento para te poder fazer política para as mulheres. Mas um orçamento factível, que permita que se faça política. Não só na Secretaria das Mulheres, mas qualquer outra secretaria. Sim, tem que ter recurso. Há secretarias, por exemplo, que só funcionam com emendas parlamentares. Ou emenda impositiva vinda do Legislativo Municipal, ou emendas parlamentares vindas dos nossos deputados. Do município não vem. Não há.
Não há recurso dentro do município. Se houvesse, não há. Então, por exemplo, a Secretaria de Pesca, ela tem um projeto muito importante hoje que é do Sarilhos. E esse projeto só está sendo efetivado porque há recursos de emenda impositivas da Câmara de Vereadores e emenda parlamentares de dois deputados. Do contrário, isso não aconteceria nunca. Mas, na verdade, os Sarilhos e poucos pescadores aqui se inscreveram para esse projeto. Então, assim, ó, eu vejo, na verdade, uma falta de projetos de políticas. Tá, mas é o primeiro ano do governo. Nós estamos aqui, hoje, mês de julho, são 8 meses. Tá? Ainda é muito pouco tempo para que alguma coisa aconteça. Vamos esperar ano que vem, que aí ano que vem, com o orçamento que já está sendo criado agora, vocês tiveram já na discussão do PPA, enfim, mas pelo que vi e vocês aqui colocaram, as projeções não são, infelizmente, não são muito, não correspondem às atuais necessidades, mas enfim, eu fico pensando, e principalmente numa cidade que nasceu e foi criada em torno da pesca. Vamos lá. O quanto que a pesca representa hoje no orçamento do município? Há essa estimativa? Não há. Rio Grande fez o trabalho de casa, São José do Norte fez o trabalho de casa, Santa Vitória do Palmar fez o trabalho de casa, Pelotas fez o trabalho de casa. Todos esses municípios que eu estou falando, São Lourenço do Sul, tem nos seus municípios, né, o quanto que a pesca representa no seu orçamento. Tem o uso indireto, que é o consumidor, o pescador que é consumidor, e paga ICMS nas suas formas. Exato. Todos esses municípios, eles sabem o quanto que a pesca representa. Tramandaí não sabe o quanto que a pesca representa no seu orçamento. Tá, mas não tem como saber? Claro que tem. Cada pescador, ele tem um talão de notas. Se vive da pesca, ele tem aquele talão, mesmo estando aposentado. Então, há como se a gente, pelo menos... mas ele que ele coloca ali não é verdade. Bueno, verdade ou não, pelo menos há como você ter uma estimativa. O primeiro passo é começar. Para depois a gente poder chegar, em algo ideal. Mas aqui, se a gente não fizer esse trabalho de casa hoje, como que eu vou chegar no Ministério da Pesca e pedir política ou recurso pesqueiro para os pescadores de Tramandaí? Não tem condições, porque nós não temos nem o que apresentar, um dado para apresentar, para dizer, olha, lá tem pescador, não tem só RGP, Registro de Pescador Ativo, lá tem pesca, ó. A pesca tem esses recursos. E para você ver o quanto que a pesca é tão importante, há um ministério específico para pesca e aquicultura. Então, se há um ministério específico para isso, com recurso dentro do ministério, tem que buscar recurso naquele ministério. E se há uma secretaria de pesca nos municípios, essas secretarias e esses secretários têm liberdade para chegar até o Ministério da Pesca, através dos seus parlamentares, e pedir esses recursos para que eles sejam utilizados aqui e virem, sim, uma política social para os pescadores de qualquer município que seja, não só de Tramandaí. Perfeito, né? Tem que ter verba, tem que ter recurso para que se façam os projetos, para que se execute as necessidades, as demandas da sociedade, né? Zé, a gente vai encerrando nosso programa, tá? Vou te fazer uma última pergunta. Com relação à aposentadoria dos nossos pescadores aqui do município, tu tem envolvimento com isso? Como que tu enxerga? Bom, a aposentadoria dos nossos pescadores, assim, hoje mesmo, por exemplo, eu conversava com uma pessoa e ela foi lá e me apresentou os documentos dela, todos faltando alguma coisa. É muito complicado ainda essa questão da aposentadoria do pescador, né? Porque nem todos sabem que tem direito, nem todos sabem quais são os seus direitos, né? E o INSS, ele não olha para o pescador ou para o trabalhador rural, mas principalmente o pescador, ele não consegue enxergar ali um segurado. E aí dificulta muito para que, principalmente as mulheres, tenham acesso a essa aposentadoria. Quer ver um exemplo? Geralmente, porque a gente ainda tem aqui uma cultura machista muito forte dentro da pesca, só o homem tem a carteira de pesca. E a mulher serve como apoio. Ela limpa o peixe, ela escama, ela faz o filé, ela é quem cuida do camarão, faz todo esse processamento que pela lei é proibido, lamentavelmente. Mas ela que faz todo esse processamento, vende o peixe.
Tá? E o marido vai lá, captura, traz para casa, enfim, mas a mulher faz tudo. Ela serve como apoio. E os mesmos direitos que ele tem, exceto o seguro-defesa, por causa que ela não tem carteira de pesca, os mesmos direitos que ele tem, ela também tem. Ela se aposenta com 55 anos, ele se aposenta com 60. Só que aí a gente tem um grande número de mulheres que buscam essa aposentadoria depois da idade mínima que elas precisam, depois de 55 anos. Porque elas entenderam que elas não tinham direito à aposentadoria. Então você vai ver comumente mulheres se aposentando com 70, com 60, porque elas não sabiam desse direito. Não têm acesso à informação. Algumas não têm acesso à informação, algumas não têm. Outras pessoas, aí o nosso espectador vai me desculpar, algumas ficam num chamado comodismo, e aí acabam não buscando essas informações. Mas o pescador que é filiado ao sindicato, a uma colônia, a uma associação, enfim, ele deve de buscar essas informações nesses locais. Porque é muito importante. E para além do sindicato, colônia ou associação, nós temos também a Emater, que é um braço muito importante para isso e também auxilia, né, na orientação desses direitos. Né? Mas pescador tem direito à aposentadoria sim, a aposentadoria no valor de um salário mínimo, ele com 60, ela com 55. E comprovando os 15 anos de pesca, 180 anos, 180 meses de contribuição. Uma das únicas categorias que não foi atingida pela reforma da Previdência, que foi uma reforma maldosa também, né, com as pessoas. Zé, acho que a gente podia se prolongar, né, mas nosso tempo também ele é curto, certo? Ele tem um limite. Queria te agradecer, tá, pela tua presença. Mandar um abraço para o diretor da rádio, Vilmar Pereira. A gente tem de segunda a sexta aqui o programa Velharias do Rock, das 11 à meia-noite. Velharias do Rock. Velharias do Rock, bom de montão, só toca sonzeira, com o Adriano Teixeira e a Michele Simão. Então, de segunda a sexta, das 11 à meia-noite. A gente tem todo sábado, das 9 ao meio-dia, com o Flávio Dias. Ele traz entrevistas, toca muito blue e muito country. A gente tem todo domingo, das 8 às 10, com Carlos Pereira, muita música gaúcha e tradicionalista. Alapucha. E toda quinta-feira, às 8, o programa Camada de Mistura comigo, Klaus Toledo. Queria te agradecer. Fica à vontade para deixar teu contato, mandar um beijo, um abraço para quem está te ouvindo aí. Klaus, eu acho que o agradecimento aqui é meu, para mim é sempre um prazer, quando chamado, fazer essa conversa. É a segunda vez que eu estou nos estúdios da rádio hoje, e eu gosto disso, né? E isso me faz eu me sentir útil. A comunicação é legal. Né? A comunicação é legal, mas acima de tudo, explicar, esclarecer para as pessoas pontos que devem ser esclarecidos. Eu fico muito agradecido pelo convite, muito feliz por estar aqui. Eu sou um apaixonado pela rádio, por rádio. Chego a ser chamado de velho em casa, porque eu escuto rádio, porque eu gosto de rádio. Então, do tanto que eu gosto. Né? E isso faz parte da minha vida. As pessoas não sabem, mas eu fiquei mais de 8 anos num programa de rádio. Então isso faz parte da minha vida. Estar na rádio faz parte da minha vida. Que barato. E sempre que chamar eu vou estar sempre à disposição. Então muito obrigado a ti. Um abraço aos nossos ouvintes. Aqui vai estar nos assistindo pelo YouTube, aqui está nos escutando na sua casa. Né? Um agradecimento ao meu amigo Paulo Francisco José Pisinato, capricorniano que nem eu. É verdade. Por isso que nós nos damos muito bem. A minha noiva, que está aqui junto comigo hoje, e ela pode esperar a aliança, um dia chega. Hoje é dia 14, 14 é nosso aniversário, inclusive. Oh. Ela nem lembrou, deve ser por isso que ela está brava comigo, me xingando. É verdade, ela sabe, ela não quis me dar nem a caneca de chá, ela disse que ela veio me servir, geralmente ela me serve. Não é nosso aniversário hoje, dia 14? Ela tá dizendo que então, ela sabe. Vai pro sushi agora. Não tem recurso. Algum lugar. Não tem orçamento na Secretaria de Pesca, também não tem orçamento no sindicato ou no meu banco. Mas enfim, brincadeiras à parte, eu estou muito agradecido, muito obrigado. Então, pessoal, nos sigam no Instagram, @radiocomunidade98.1. O Zé tem que fazer isso. Eu vou fazer isso agora.
Vai lá no YouTube, também Rádio Comunidade 98.1, se inscreve no nosso canal, certo? Em breve a gente vai estar trazendo alguns prêmios aí para nossa audiência, né? Uns vales presentes, né? Dos nossos anunciantes, dos nossos apoiadores, tá? Então, um abraço para os meus colegas da Rádio Comunidade 98.1, um beijo para o pai e para a mãe que estão na audiência aí também, um abraço para o meu vizinho querido Paulo Francisco José Vizinato, né, amado. O melhor secretário de planejamento de Tramandaí. Que já teve. Vai estar aqui em breve com nós, né, numa entrevista. Ele veio aqui sentir o clima, ver como é que é, ver se ele não ia ser muito hostilizado, né? Então, em breve vai estar conosco aqui. Fazer uma brincadeira. Sabe que os nossos secretários de planejamento, eles vão longe. Hoje existe um que é vice-governador. Então, eu não sei, Pizinato, se não tu tá disposto a ser governador ou vice? Não, vai alçar ainda. Então é isso, pessoal. Obrigado por ficar conosco aí até o final. Foi meu substituído. E até semana que vem, quinta-feira, às 20 horas, com o professor Fábio Lameiro, do Centro de Estudos Costeiros, Liminológicos e Marinhos, o Seclimar. Um abraço e até a próxima.